Fala galera, beleza? Caio aqui e hoje eu quero trazer um tema. Eu acredito que seja bastante interessante de discutir. Geralmente o mercado passa por alguns momentos e também é conhecido como um dos maiores mitos da área de tecnologia. Eu vou mostrar para vocês aqui o post, né, que eu vou ler daqui a pouco, mas ele tem esse título: Faculdade resolve, né, problemas relacionados à empregabilidade. Existe uma relação, né, entre ter uma faculdade e conseguir um trabalho no mercado de tecnologia? E vamos pro post, né? Vamos ler o que o Affectionate Army 213 tem a dizer sobre isso, certo? E ele traz aqui um relato pessoal, né? Eu vou ler aqui os principais pontos e a gente vai discutir sobre eles logo mais. Salve, galera! Salve! Entrei na área no fim de 2021, pós-pandemia. Nunca me iludi com a ideia de salário fácil ou algo do tipo. Só gostava de ficar em casa e tinha perícia mexendo no PC. Queria trabalhar com algo semelhante. Pois bem, estudei a beça em todo tipo de coisa. Tutoriais, cursos, vídeos, artigos, blogs, livros, etc. Tomei muito pau a ele em projetos na prática, até aprender a fazer direito. Depois de 1 ano e meio a 2 anos, né, me senti preparado para trabalhar de fato profissionalmente. Então vejam que aqui a gente já tem alguns pontos, né, que eu posso comentar a respeito, mas já vou falar aqui para efeito de conteúdo, né. Vejam que ele já estudou através dos conteúdos que a gente geralmente tem contato, né, tutoriais e tal, e ele ficou fazendo isso por mais ou menos 2 anos. 2 anos. 1 ano e meio a 2 anos. Até ele se sentir preparado para trabalhar. Então a gente tem aqui de 2021 até mais ou menos 2023. Foi aí que ele começou a aplicar para vagas por meses. Nada, zero resultado. Fiz meu documento inúmeras vezes até chegar em um documento bom. Acho que aquele documento ele se refere a currículo, né? Enfim, comercialmente nada. Queria começar a ganhar dinheiro na área e comecei a aplicar para freelas em sites como Workana, 99 Freelas e tal. O problema desses sites é que a concorrência é absurda, a comunicação horrível, as plataformas muito predatórias e o próprio negócio em si te faz se vender pelo mais barato possível. É um leilão de mão de obra barata. Consegui alguns freelas pequenos nisso, somando minha conta toda, não deve chegar a 5.000 em ganhos, depois de uns 10 projetos. Aqui ele fala um pouco, eu acho que eu já comentei a respeito disso no vídeo anterior. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui um link para você acessar ele. Eu falo um pouco sobre a depreciação, né, do mercado de trabalho. E essas plataformas de serviços, né, freelancers, elas contribuem muito para isso. Quer um exemplo? O próprio iFood, no setor de delivery, o Uber e o 99 no setor ali de mobilidade urbana, né? Tem outros casos e tal, mas vocês entendem onde eu quero chegar. Quando existe muita oferta de um determinado produto ou serviço, a tendência é que esse produto ou serviço, o valor dele, né, o preço dele oferecido seja menor, porque tem muita oferta, percebe? Então as pessoas elas acabam sendo meio que orientadas por esse esquema econômico de pagar menos, porque tem muita oferta. E é o contrário quando esse produto ou serviço se torna escasso, né? Aí você vê o exemplo de pedras preciosas ou então joias e tal, que acabam tendo valor muito alto porque a oferta delas é relativamente menor no mercado, ok? Só mesmo para pontuar esse motivo, né, de por que é muito barato e tal. E tem outros pontos aí que acho que vale a pena comentar em outro vídeo e a gente pode fazer isso no futuro, tá? Meses depois, por indicação de um amigo, que já trabalhou, né, em projetos pessoais com ele antes, consegui um projeto PJ de freela para trabalhar em um aplicativo mobile. E detalhe aqui, ó, que ele colocou que ele nunca tocou em mobile antes. Então ele já tem um ponto de atenção, né? Fiquei nesse aplicativo cerca de uns 6 meses até que o CEO tomou uma penca de decisão duvidosa, perdeu a fé no projeto e foi arrumando pretextos sem sentido algum para ir mandando a equipe um por um toda semana até o projeto se encerrar. Me incluí no meio disso. Recebia 2K PJ para trabalhar com mobile web, uma bosta, mas pelo menos a carga horária era baixa, de 20 a 25 horas semanais. Então teria ali mais ou menos um trabalho, um part-time, né, que a gente conhece, meio período, e ele recebia um valor, talvez esse valor seja mensal, tá? Depois que saí, voltei a aplicar em vagas formalmente. Por uns 2 meses fiquei nisso, apliquei ao todo durante toda essa jornada 2.000 vagas, sendo em diversos sites, plataformas e contatos. Ao todo, meu resultado deve ter sido conseguir umas 3 entrevistas, passar algumas etapas, mas nunca chegar na vaguinha. Então aqui tem um ponto, né, que é a questão de ele estar aplicando para tudo, provavelmente, que ele encontra, e nunca ter uma conversão efetiva, né? Ele conseguir exatamente aquilo que ele tem como objetivo. Isso é um ponto que a gente pode discutir também. Desistir de aplicar vendo esse resultado tenebroso. É bem
angustiante mesmo ver um resultado desse, né? Comecei a investir meu tempo em projetos pessoais, ok. Primeiro tentei fazer uma plataforma melhor que aqueles freelas bosta. Já até sei onde isso vai dar, né? Mas vamos continuar aqui. Porque vi que tinha muitos problemas no modelo de negócio. Não rolou. Eu estava praticamente solo nessa e não tinha um tostão para investir. Depois fui investir em game dev, onde estou agora, em um nicho bem específico. Tem tudo para dar certo, se Deus quiser. Isso aqui é interessante, os projetos pessoais, mas isso aqui eu achei meio zoado, né? Porque ele quer competir com as plataformas que já existem. Eu acho isso meio perda de tempo, sinceramente. Porque ele não vai conseguir, certo? A não ser que ele tenha minimamente um investimento, mas ele não tinha, então provavelmente estava fadado ao fracasso. É desmotivador? É desmotivador, gente. Não tem como, mas é a vida. Você não vai criar um novo iFood, você não vai criar um novo Uber, você não vai criar um novo Orkana. Então, caia na real e tente resolver outro problema, tá? 2025 foi o ano em que mais trabalhei na área e mesmo assim já estou há 8 meses sem receber. Agora pretendo começar uma faculdade agora, tá? 2025, ele começou em 2021, na expectativa de melhorar minha formação e conseguir mais sucesso em vagas formais. Isso funciona mesmo hoje em dia, pós-pandemia, ou só vou perder 4 aninhos como quem não quer nada? Resumo, né? Sou um fudido, sempre fui um fudido, não arrumei nem migalha na área e quero começar a faculdade de engenharia de software para ver se passo em vaga. Resolve ou vou seguir engolindo seco? Lá ele, de novo. A área tá tão merda hoje em dia mesmo ou sou burro azarado? Não vou dizer que você é burro azarado, nem que a área está uma merda, mas eu diria que você tem algumas coisas aí que poderia pontuar, certo? Poderia revisar, refletir. E a principal, eu acho que seria essa que começa no final. Sim, eu acredito que funciona, tá? Agora, de 2001 a 2025 foram 4 aninhos, tá? Então, de fato, você teve ali um período que poderia já estar fazendo isso, engenharia de software. Porque imagina, se depois de 4 anos, ou 1 ano, 2 anos, porque ele já tem uma certa experiência, certo? E aí, imagina que ele tá lá e consegue lá o trabalho ou o estágio dele na área, depois de algum menos tempo do que ele tava, sabe? Aí ele vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei, que é de sim, vale a pena você fazer uma faculdade e eu vou explicar o motivo de por que isso pode funcionar para o seu caso, tá? Nesse caso aqui. Agora vamos para análise, certo? Eu vou quebrar aqui essa análise e o tema principal que eu consegui extrair desse assunto foi a própria questão da faculdade, né? Que volta aqui ao título. Um dos maiores mitos na área de tecnologia e talvez não apenas da área de tecnologia, mas de outras áreas, que é a ideia de você fazer uma faculdade e isso ser uma garantia de alguma coisa. Eu tenho uma visão crítica sobre acreditar que é uma garantia, mas também eu tenho uma visão crítica sobre você simplesmente desacreditar que não é possível chegar em algum lugar sem faculdade, sabe? E aí a gente traz para essa discussão aqui, qual que é a relação entre estudo e o esforço, certo? Então a questão do estudo, ela varia muito nesse sentido, de você ter basicamente um plano, um objetivo, e aí você traça um caminho. Esse caminho ele se dá, na maioria das vezes, através do conhecimento, através do estudo, através da busca por você conhecer alguma coisa, experimentar alguma coisa, testar, validar e tal, e continuar até onde funciona e tal, e depois você muda, recalcula a rota, caralho. Então a ideia é essa. E nessa parte aqui eu vou trazer 3 temas, né, 3 pontos aqui principais relacionados a essa área do estudo, né? Porque vejam, eu vou falar sobre a faculdade, eu vou falar em 2 perspectivas. A que você entra na faculdade e a que você não entra na faculdade. Então vamos começar pelo caminho que ele tomou, certo? Vocês já viram que ele tem uma noção mais ou menos de como foi o processo dele até agora. Porque ele fez o processo de autodidatismo, né, de ele correr atrás e tal, e ele viu que tem alguns problemas ao longo do caminho. A frustração, a ideia de não ter um trabalho rápido e tal. E isso é realmente comum, tá? Que é quando você realmente não tem uma organização, um planejamento. Então, para tudo você precisa ter um planejamento. Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pelo que eu entendi, ele tinha um planejamento básico, do tipo, vou estudar, vou me preparar, e ali, a partir dali eu vou fazer. Só que eu já encontrei algumas inconsistências, no sentido de que ele estava num período pós-pandemia, mas em 2021 a gente ainda estava realmente num período em que o mercado estava relativamente aquecido, né? A demanda por profissionais de tecnologia, especialmente, estava muito alta. Eu, por exemplo, fiz a minha migração de carreira nesse período, em 2021. E eu justamente consegui entrar na área de desenvolvimento. E entenda uma coisa, gente, eu não sou a pessoa mais inteligente do planeta Terra,
Eu não sou nem um gênio da tecnologia, nem um gênio da computação, mas pelo fato de que na época a oferta era muito alta, então tinha muito processo seletivo, programa de formação tecnológica, e especialmente para as pessoas que estavam buscando migração de carreira, né? Então eu vim da área de educação, fui para a área de tecnologia e eu consegui realmente me adaptar bem, porque tinha uma questão de eu ter uma facilidade de me comunicar e tal, e de falar o que eu quero, de dizer o que eu quero, quais são os meus objetivos e tal. Isso teve um peso muito grande naquele processo, né? Além do fato de eu estar muito focado naquilo que eu queria. Então eu já tinha na minha cabeça, quero ser desenvolvedor de software. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Ajuda bastante aqui a divulgar, né? A aumentar o alcance desse conteúdo. E também me diz o que você tá achando até agora aqui, né? O que você achou desse assunto do vídeo, o que você acredita, né? Que resolve, não resolve. Porque até aqui eu ainda não falei de faculdade. Então eu vou trazer agora um argumento sobre a faculdade. E aí se relaciona com essas 3 coisas aqui que eu vou falar mais embaixo. Então a ideia da faculdade, gente, é o seguinte: a faculdade ela não é um processo para você conseguir emprego efetivamente. É um processo para você se relacionar com pessoas. É por isso que a gente estuda desde criança, porque a gente precisa ter contato com outros seres humanos e a gente precisa desenvolver esse processo de relação, sabe? De comunicar, de se comunicar, de falar com o professor, de falar com o colega, de fazer trabalho em grupo. Todos esses processos, eles nada mais são do que processos de formação da nossa capacidade intelectual como seres humanos, de pensar por si próprio, de discutir temas, sejam temas básicos e até temas complexos. Isso é um processo de formação e vai desde o jardim de infância até a faculdade, pós-faculdade, que é doutorado, pós-doutorado, enfim, tudo o que a gente já conhece, o processo de formação acadêmica. Só que especificamente para mercado de trabalho, a gente traz uma questão do tipo, é geralmente no processo da faculdade que você vai ter contato com uma coisa importantíssima, que é o estágio. O estágio que você faz na faculdade, ele é obrigatório. Então você tem estágio obrigatório para tudo ali, que você vai passar por um processo também de aplicação de alguns conceitos que você aprendeu na faculdade, mas também você vai ter contato direto com o mercado real. E é esse ponto que é interessante, porque é aqui que você começa a realmente saber como as coisas funcionam, no que você pode contribuir para aquele mercado, né, para aquele cenário ali. Então, na área de tecnologia, você vai encontrar estágios. Eu, por exemplo, passei por um estágio numa junta comercial no TI. Eu fazia ali formatação de computador, ajudava a galera que tinha problema com impressora e tal. Isso foi lá, sei lá, em 2010. Mas eu passei por esse processo, eu estava na faculdade. Então, aqui você já tem uma noção mais ou menos de como funciona. Você se relaciona com pessoas, você resolve problemas, você tem contato com problemas que você pode resolver ou não. E se não souber resolver, você pede ajuda. Então, aqui já tem um ponto muito mais interessante do que o autodidatismo, a carreira solo ali no processo de aprendizagem, que é você ter contatos. A partir desses contatos, você acaba tendo mais oportunidades. Então, entendam que não é tanto sobre o conhecimento técnico, faz parte, mas não é apenas sobre isso. Você tem também um conhecimento de mundo, é um conhecimento relacionado aos comportamentos. Habilidades comportamentais complementam habilidades técnicas. Então a faculdade ela serve muito para isso. E outra coisa que a gente vai ter contato também durante o período da faculdade, e aí a gente traz aqui para o mercado formal, é programa de trainee, que é geralmente quando a gente está próximo de concluir a faculdade. Então, além daqueles programas de estágio que você faz enquanto está no processo de formação, você também pode concluir o curso, participar de programas de trainee, que são programas mais acelerados para determinadas áreas. E às vezes nem são áreas específicas, são áreas completamente genéricas das empresas, que você passa por negócio, financeiro, venda, marketing, e aí você parte para a área de tecnologia. Mas é ali que você vai decidir qual caminho você vai trilhar. E é dentro da própria empresa que já está fazendo isso. Então, esses programas de formação, bootcamp, nada mais são do que uma versão paralela de um programa de trainee. É como se fosse assim, vamos pegar o que funciona na faculdade, vamos trazer para o mercado geral, né? Existem programas de formação que são públicos, mas acho que não cabe aqui falar.
Mas é mais ou menos isso. O programa de trainee ele acontece dentro de uma empresa, é um programa dentro da empresa, e os programas de formação de profissionais fora desse ambiente servem para o mesmo objetivo: preparar aquela pessoa, aquele profissional, para assumir um cargo, para assumir uma vaga. E aí a gente tem também nesse mercado formal o que a gente chama de ATS, né? Sistema estruturado que reconhece padrões, palavras-chave e tal, que através dessas palavras, dessas informações que são colocadas nesse sistema, que vai acontecer um processo de seleção. E o maior exemplo que a gente tem é o próprio LinkedIn, certo? O LinkedIn ele é um sistema de recrutamento e seleção, sabe? A gente tem o nosso perfil bonitinho lá, nossas palavras bonitinhas das formações que a gente fez, da descrição do perfil e tal. Aquilo é um ATS. É um ATS em formato de rede social. A diferença é que você tem lá comentário, like, não sei o que, e um monte de gente falando abobrinha lá, certo? Mas não deixa de ser um sistema de ATS, tá? De Applicant Tracking System. E esse aqui é o mercado formal que a gente conhece. Então você vai aplicar para vagas, você vai correr atrás de estágio, você vai fazer programas de formação de alguma maneira para chegar naquele objetivo que é trabalhar na área que você está atuando. O outro ponto que a gente tem nesse universo são os mercados de freelancers, né? Que são os freelas. Então você tem aqui um esquema, uma piramidade que é basicamente assim: você tem muita gente oferecendo serviço de qualquer natureza, né? Eu, por exemplo, sou da área de desenvolvimento mobile, então eu vou lá oferecer meus serviços de desenvolvimento mobile. Eu vou colocar, olha, eu sou especialista em Dart, em Flutter, em Android, em iOS, em Kotlin, não sei o que lá. E aí eu vou dizer que o meu salário seja, sei lá, R$100 por hora, certo? Aí vai ter um cara lá também que ele tá na mesma coisa, mesmo esquema, desenvolvedor mobile e tal, só que a hora dele é 50. Então qual que é a chance de eu ser contratado para fazer um serviço por 100 quando tem um cara fazendo o mesmo serviço por 50? E às vezes ele é até melhor que eu, tá? Muito melhor que eu, mas ele tá desvalorizando o trabalho dele. Então a gente tem uma alta concorrência, ou seja, alta oferta, alto número de ofertas de um determinado produto ou serviço. A gente encontra também problemas de comunicação, igual ele fala lá no post dele, porque as pessoas, elas querem fazer um novo LinkedIn, um novo Facebook, um novo Instagram. Pô, não tem como, né, cara? Por 50 por hora, não tem como. Então, às vezes é um projeto fechado, sei lá, um valor irrisório, assim, tipo, sei lá, R$5.000, R$2.000, R$400, R$200, para fazer as coisas. E não tem como, é impossível. Você vai estar pagando para trabalhar, a sua cabeça vai ser destruída para fazer aquele serviço. E do ponto de vista individual, é uma merda você oferecer o seu serviço por um valor desse, enquanto que a plataforma tá ganhando uma porcentagem de todo mundo que tá fazendo a mesma coisa. Então quem é que vai ganhar mais? Você fazendo um serviço por R$200 ou a empresa que é a plataforma, né? Que tá ganhando, sei lá, 1%, 10%, 20% disso, mas joga aí, sei lá, 1 milhão de pessoas. Então ela dá uma infraestrutura, ela dá uma plataforma para você oferecer o seu serviço, só que você vai estar concorrendo com muita gente. E aí isso acaba depreciando, precarizando o seu valor no mercado, o seu valor por horas trabalhadas, enfim. E ele falou uma coisa que eu achei curiosa, que é a questão da indicação. Então, quando você tem contatos, é muito provável de você ter mais oportunidades. Então, a proposta aqui da solução seria, bom, então o segredo seria esse: eu conhecer gente, fazer as coisas e esperar pelas oportunidades? É mais ou menos isso. Eu entendo que seja mais ou menos isso. Porque você, através dos contatos, você vai aparecendo. Você vai, por exemplo, participando de eventos de comunidades de tecnologia, e você vai conhecendo pessoas, às vezes, que estão buscando por um profissional que tem exatamente o seu perfil, o seu conhecimento. Às vezes nem é sobre o conhecimento, é sobre a pessoa. Pô, o cara é legal, o cara, sei lá, é engraçado, gente boa, troca ideia. Pô, tá afim de fazer um trabalho? Tá afim de fazer um negócio comigo? E aí vai, conversa vem. Por que eu tô falando isso? Porque hoje eu conheço uma pessoa que é basicamente assim. Ela me conheceu através de uma recomendação, de uma indicação, e a gente fez um serviço juntos, e a gente tá até hoje mais ou menos juntos ali, fazendo as coisas da forma como a gente gostaria. Porque é assim que funciona. É um processo que acaba se tornando uma amizade, acaba se tornando uma parceria. Justamente é muito mais provável de acontecer, porque você tá conhecendo gente o tempo inteiro. E aí volta muito para aquela conversa que a gente teve da faculdade, que é sobre relação humana, sobre conexões humanas, sabe? A minha defesa da faculdade, ou até mesmo da não faculdade, não fazer faculdade, é essa. Você precisa estar preparado para conhecer pessoas, saber lidar com pessoas e resolver problemas de pessoas. Então não é tanto sobre, sobre não sei o que, sobre qual curso eu faço. É sobre assim, você tá
minimamente interessado em fazer isso, então é um tempo que você tem que dedicar, é um processo pelo qual você precisa passar, e no fim, a recompensa disso é justamente um salário, um reconhecimento, é você fazer alguma coisa que te dá orgulho, por exemplo. Ah, mas eu sou defensor de empresa? Não, eu tenho orgulho do trabalho que eu faço, da forma como eu faço, da forma como eu lido com os problemas e tal. É disso que eu tenho orgulho. Então, no final, se torna um orgulho próprio da pessoa que você se tornou, do profissional que você se tornou, sacou? Então é mais ou menos isso que eu queria trazer hoje. Me diga nos comentários o que você achou, quais são as suas visões sobre isso, se você acredita que vale a pena ou não, se você acredita que vale, por que que vale, qual que é a sua experiência disso. Se você tem experiência de por que não, é importante também trazer essa discussão. Então o espaço do comentário está aberto para você falar sobre o tema e a gente se encontra no próximo vídeo. Até!